Olá, muito boa tarde. Em tempo de férias, há escolhas que são fundamentais para que o descanso aconteça. E são essas opções que vão ser partilhadas nestas semanas de agosto, nomeadamente neste programa, em cada sexta-feira, onde propomos também um comentário à liturgia do domingo. Hoje acolhemos as escolhas de Juan Ambrósio, que é nosso convidado. Muito boa tarde. Boa tarde, é um gosto. Obrigado, Juan, por estar novamente aqui no programa Eclésia. E neste contexto de férias, perguntava o que é que as férias precisam de ter para que sejam de descanso. Bem, precisam, sobretudo, de uma mudança de ritmos, não é? De sair daquelas rotinas habituais em que estamos metidos ao longo do dia-a-dia, que são necessárias, e, portanto, procurar novos contextos, novos horizontes, novas paisagens e, se calhar, sobretudo, procurar estar mais tempo com aqueles que ao longo do ano não podemos estar. E essa tem sido a nossa opção. Agora já um bocadinho diferente, a família foi, entretanto, mudando, mas lembro-me que quando eles entraram, sobretudo os meus filhos, na fase da adolescência, foi preciso começar a pensar em férias que os cativassem, que eles quisessem e gostassem de estar connosco. Eles gostam de estar connosco, mas, enfim, claro, as propostas às vezes são mais aliciantes para o outro lado. E então procurámos fazer coisas com... Parece até paradoxal em relação ao descanso, porque tempos de férias com muita atividade. Com muita atividade. Muita atividade não física. Era só o descanso da praia. Não era só o descanso da praia, também procuramos ter momentos para, mas sobretudo coisas de muita atividade. E andaram à volta, por exemplo, fizemos várias férias de bicicleta, em que traçámos um percurso e fomos com as alforjas na bicicleta e lá fomos fazendo esse percurso. E as imagens vão documentando também precisamente essas opções. Umas centenas de quilómetros de bicicleta, outras vezes alugámos uma autocaravana e fomos em família também por essa Europa fora, procurando, por exemplo, as grutas aqui ao lado em Espanha e em França, ou um bocadinho mais a montanha, enfim, na Áustria e na Alemanha, ou um bocadinho mais outro tipo de paisagens na Irlanda. Foram 3 viagens que fizemos de autocaravana. E uma que guardámos também com muito carinho, parece que até pode ter um custo muito elevado, mas não, claro que isto implica sempre custos. Portanto, estas propostas que nós fazemos-la porque as podemos fazer, mas pode haver alternativas, não é preciso ir andar de bicicleta como nós fomos para a Holanda, pode-se andar aqui. A ideia é procurar fazer coisas com a família. Mas ia a dizer, uma que guardámos com muito carinho, foi uma experiência para nós muito diferente, que foi, em vez de uma autocaravana, mas no mar Adriático, ou seja, um catamarão, onde estivemos em família, com uma outra família amiga, fomos durante 10 dias e foi de facto uma experiência inesquecível. Como é que num espaço tão pequenino tivemos que nos, enfim, orientar e combinar as coisas. Sobretudo o que fica daqui é a cumplicidade, o tempo passado, o podermos dialogar, o podermos falar, o podermos fazer a experiência de nos ajudarmos uns aos outros a construir coisas em comum, e isso é de facto a grande lição que foi para nós, para a minha mulher e para mim. Foram momentos de grande proximidade aos nossos filhos, de grande cumplicidade. Estou a dizer isto e estou-me a lembrar as noites na autocaravana a jogar às cartas até às tantas da manhã, não é? Parados num sítio próprio para autocaravanas, ou enfim, ou num outro local, e de facto foram experiências muito enriquecedoras. E vimos também imagens da neve. É verdade. É também uma opção. É uma opção, essa mais pessoal, enfim, eu gosto muito de atividades de montanha, e a meio do ano, quando o tempo está virado para essas condições, procuro sempre fazer alguma atividade na montanha. E procuro a neve, onde gosto de fazer caminhadas. Aliás, as caminhadas é uma coisa que gostamos todos de fazer. A minha mulher não tanto o frio, portanto, quando toca a neve, tenho que procurar outros parceiros. Normalmente vou com o meu cunhado e gostamos dos dois. Fizemos os dois até algum curso de montanhismo para nos poder, enfim, estarmos preparados tecnicamente para fazer coisas que não são nada complicadas, como é óbvio, mas é sempre bom ter algum conhecimento técnico, e então procuramos isso. E lá vamos, de mochila às costas, com uma tenda, para tentar dormir em autonomia e fazer essas experiências. Mas as caminhadas são coisas que nós gostamos muito, e muitas vezes procuramos os sítios de férias onde haja percursos marcados que possamos fazer. E isso a família toda, todos gostamos de fazer. E agora também as noras também já se incorporam nestas atividades. E tem desde logo essa marca, estes dias de descanso, que é serem passados em família. Sim, e é sobretudo isso que eu gostaria de sublinhar.
Sei que estou a falar de férias que não podem ser tidas por todas as pessoas. Nem todas as pessoas têm a disponibilidade financeira para poder. Eu, graças a Deus, posso. Mas podem-se fazer coisas sem custos tão elevados, e estas também não foram de custos disparatados, foram custos que nos pareceram aceitáveis, mas podem-se fazer férias de bicicleta, de carro, de procurar, enfim, conhecer sítios onde se privilegia, sobretudo, estar uns com os outros. Não é? Isso é que foi, de facto, a nossa opção, estarmos uns com os outros, construir as coisas em conjunto, não é? Quando foi aquela bicicleta, lembro-me que ao segundo ou terceiro dia estávamos já um bocadinho arrependidos, porque eles têm muito mais disponibilidade física do que nós, não é? E tantos quilómetros começaram a pesar e disse, para que é que a gente se meteu nisto? Não é? Ainda não havia naquela na Holanda altura. Não é muito difícil, não? Não, por acaso é inacreditável. Tantos quilómetros e o desnível acumulado andou por 100 e tal metros. Então aquilo é praticamente liso. Mas tem uma coisa que a gente depois aprende. Eu gosto muito de ciclismo e gosto de seguir, por exemplo, as grandes voltas, e muitas vezes ouvíamos falar os comentadores e ali aprendia isso, é que quando o vento bate de frente, de facto, e tu gostas de bicicleta e também sabes isso do que eu estou a dizer, sim. Quando o vento bate de frente, de facto, custa e custa muito. E na Holanda o vento às vezes bate bem de frente. É outra subida. Mas isso que foi dito aqui, de estarmos em conjunto, juntos e construir juntos, acho que é absolutamente fundamental. E se não podemos sair para fora, por exemplo, Lisboa, onde eu vivo, é uma cidade lindíssima, com tantos recantos para descobrir, tantas coisas bonitas para se poder fazer em conjunto. Agora, que seja um tempo diferente e de qualidade uns com os outros, parece-me. O que é que se aprende, João Ambrósio, quando em cada dia é necessário planear em conjunto, é necessário ir atendendo ao gosto deste e daquele, mesmo que a gente o conheça no cotidiano, sim. De aulas ou de trabalho, férias são outro ritmo. É porque parece que nós, aquelas defesas normais que temos montadas para que tudo funcione, caem, não é? E pode vir muito mais transparência. Lembro-me já há uns anos o mais novo dizer, pai, fazes aqui coisas que não costumas fazer nos outros dias e estás connosco e brincas connosco de outra maneira, com outra disponibilidade, não é? E, de facto, a construção de algo comum é que me parece importante. No fundo, a experiência de ser família é a construção de algo em comum. No dia-a-dia, quando eles são mais pequenos e ainda não podem decidir, decidimos nós. Quando eles já se sentem envolvidos e quando nós dizemos o que é que vamos fazer este verão, vamos lá sentar-nos a ver o que é que vocês gostariam de fazer, e aquilo vai sendo construído em conjunto, tem outro sabor, outro compromisso. E é sobretudo isto da cumplicidade de estarmos uns com os outros, não é? De repente conversas que não se têm noutra altura surgem ali, de repente contam-nos coisas que não era suposto, se calhar, com facilidade contar-nos, mas ali surge o tempo, surge a oportunidade, surge a disponibilidade para partilhar isso, e a vida vai se construindo. Não está programado, mas acontece. Acontece. E a vida... Sim, porque as férias também não podem ser, isso é importante, quer dizer, programadas ao minuto de tal maneira, e eu às vezes vejo isso, que entramos no stress das férias, não é? Às tantas horas tenho que fazer isto e depois tenho que ir visitar aquilo, e parece que saímos do stress do dia-a-dia normal do nosso trabalho para entrar no stress das férias. Enfim, há quem goste dessas dinâmicas, tudo bem. Não é a nossa opção e, portanto, há também margem para deixar correr o tempo e deixar correr o tempo uns com os outros, saborear o que vemos, saborear os sítios por onde estamos e com quem estamos. Porque essa é também... Fizemos muitas férias em família, mas aqui e acolá, e com alguma... Eu tenho aqui uma lista desde 2013, portanto tinha aqui desde 2013 até 25 todas estas, e sou capaz sou capaz de identificar aqui também quase 50% de momentos em que estamos com amigos, casais amigos, que também, enfim, se juntaram e fizemos essa experiência. Perguntava ainda, Juan, que possibilidade, ou que encontros acontecem nestas opções de férias que vão além, de facto, de uma toalha estendida na areia, e que possibilidades de aprendizagem mesmo, sim. Junto à natureza, junto a outras culturas. Exatamente. Quando vais para um outro destino, procuras saber mais desse destino. A experiência de encontrar outras culturas, e aqui mesmo à porta, mesmo aqui fora do nosso país, em países à volta, Espanha, França, já encontramos tantas diferenças. Uma das voltas, por 2 vezes na autocaravana, fizemos várias viagens, foi realmente, como disse,
para ver as grutas, não é? E foi toda as grutas de Altamira, ou Lascaux, toda essa experiência do que é aquela cultura, aquela experiência de entrar, de ver como aqueles que são os nossos antepassados e tudo o que isso simboliza. Foram momentos de crescimento, enfim, para nós que preparamos, gostamos de... Nessa altura eles ainda eram mais pequenos, mas todo um novo mundo que se lhes abre, não é? Com novas aventura pelo experiências. meio. Exato, com aventura pelo meio. Ter coisas em que eles quisessem estar connosco. E isso marcou de tal maneira que, enfim, já estão casados, já sou avô, e no entanto, eles gostam de passar férias connosco, gostamos de continuar. Agora tem que se dividir o tempo, já não é só connosco, exatamente. É outra experiência. Já estou agora a pensar em comprar uma mochila onde ele vá às costas, portanto, tenho que começar a iniciar nestas caminhadas. De facto, um tempo oportuno também para tantas descobertas que acontecem mesmo em família. Juan, agradeço esta partilha com quem nos vê e ouve. E vamos agora então ao comentário à liturgia do domingo, neste domingo de agosto. Primeiro vamos escutar o Padre João Lourenço, que a partir precisamente dos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo, encontra o tema da esperança, que é o tema do ano jubilar que a Igreja Católica vive ao longo deste ano 2025. Com um ponto de reflexão para este domingo, tomado, claro, esse ponto de reflexão a partir da Palavra de Deus, recorro a um texto que a liturgia de hoje nos traz, tomado da carta aos Hebreus, quando diz: a fé constitui a garantia dos bens que se esperam. Ora, a relação entre a fé e a esperança é sempre realçada em todos os documentos e, aliás, são duas das principais virtudes da nossa fé, da nossa vivência cristã. E por isso é importante fundamentar a nossa esperança também na fé, porque de facto a fé dá esta fundamentação e a esperança também abre horizontes à vivência da nossa fé. Por isso, eu diria que a dinâmica da esperança é um tesouro para depois podermos viver, aplicar e a partir do qual podemos então construir uma vida mais sólida na nossa caminhada. E a esperança é também, naturalmente, uma dimensão de felicidade. E por isso o texto da carta aos Hebreus, eu volto a repetir, é construirmos esta felicidade de partilha. Não se constrói esperança fugindo, isolando-nos, vivendo dentro de um universo marcado por uma tendência egoísta, isolado. Não, a esperança tem de ser, de facto, uma partilha que nos abre um horizonte de vida eterna, diríamos. E por isso ela está muito bem consolidada nesta palavra da carta aos Hebreus, que eu quero destacar, porque a esperança também tem um horizonte de infinitude, de vida futura. E escutamos agora precisamente o texto do Evangelho que vai ser lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu Senhor ao altar do casamento para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa.
estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. João Ambrósio, que advertência é esta para estarmos preparados? É verdade, é este desafio a estarmos preparados, como diz a própria advertência, mas preparados para a transformação. Gostava de pegar nisto, porque o conjunto dos textos neste domingo convida-nos seriamente a interrogar. Deixem pôr a pergunta assim: para que é que serve a fé? Ou seja, qual é o sentido da fé? Que peso é que ela tem na minha vida? Porque podemos correr o risco de apoiar na fé estas coisas. Deus já as tem desenhadas, Deus já tem previsto, Deus já sabe o que vai acontecer, portanto o que eu tenho que ter é muita fé em Deus e deixar correr. E cingir-me ao culto, se calhar. Cingir-me ao culto, cingir-me a cumprir uma série de normas, garantindo que eu cumpro e sou fiel desse ponto de vista, o resto acontecerá. É uma opção possível. Não julgo ser a mais adequada e a mais certeira. Julgo que a fé é esta relação de confiança em Deus, é também este exercício de compreensão do que é a sua proposta para o ser humano, para o mundo, e imediatamente daí decorre um compromisso com a transformação da sociedade, com a transformação do mundo, de acordo com esta proposta de Deus para esse mesmo mundo e para essa mesma sociedade. Portanto, verdadeiramente a fé que pressupõe esta relação de confiança com Deus deve predispor-nos para a transformação. Não para o ficar à espera, como dizia o padre João Lourenço, uma esperança que espera, mas uma esperança que antecipa, que transforma, que faz acontecer. Se quiserem, uma tradução que soa mal, mas que talvez ajude a entender, uma esperança que seja um esperançar, ou seja, fazer acontecer aquilo que se espera. E essa esperança é, de facto, consolidada nisto, sabermos que não estamos sozinhos. E esta seria uma segunda nota que eu gostaria de dar. A fé não é um acreditar que as coisas magicamente se resolverão. Acreditar no impossível. Não é? Muitas vezes apresentamos a fé assim. Aliás, as imagens bíblicas que muitas vezes se utilizam quase que nos apontam para essa impossibilidade. Se eu disser a uma montanha, sai daqui e vai para ali, a montanha vai. São imagens simbólicas, analógicas, que nos querem dizer que se eu verdadeiramente entrar nesta relação com o Senhor da vida e compreender verdadeiramente o que Ele quer para mim e para a história, então eu comprometo-me e eu próprio farei e serei um dos construtores e intervenientes nessa construção. Por isso é preciso ser ativo, por isso é preciso estarmos preparados. Ou seja, a imagem que vem na Sagrada Escritura é de alguém que não sabe a que horas vai chegar o Senhor e, portanto, tem que estar a todo momento preparado para receber esse mas será uma advertência de estar preparado para transformar. Exatamente. Para fazer algo não simplesmente, de melhor. aliás, o texto, se nós procurarmos a fórmula breve e a fórmula longa vai-nos dar esses indicativos, não é? Eu não sei a que horas é que o Senhor vai chegar, mas eu mais ou menos tenho as coisas preparadas, portanto agora vou descansar, vou gozar, vou enfim, estar tranquilo, porque eu vou cumprindo as normas que são necessárias cumprir, portanto posso estar tranquilo. Em certo sentido, aqui a fé é mesmo uma intranquilidade. Entendamos o que é que eu quero dizer. Não é que eu ande perdido, mas eu não posso estar passivo. Sou chamado ao compromisso da transformação. E este estar preparado é esse compromisso da transformação. Em certo sentido, e o texto diz isso mesmo, não é? Que temos que estar muito atentos para poder dar o contributo que cada momento da história nos está a pedir para ser dado. As comunidades cristãs e os cristãos têm esse enorme desafio de serem verdadeiramente cidadãos, de serem verdadeiramente protagonistas da transformação. Na linha da esperança que acabamos de ouvir. Que o Padre João falava, a partir precisamente da Carta aos Hebreus, que é a segunda leitura, onde também apresenta Deus como arquiteto de uma cidade. Exatamente. Onde está. Somos mas chamados. Esse arquiteto da cidade não é uma cidade que acontece. O arquiteto está desenhado, agora eu só tenho que cumprir uma série de coisas e a cidade vai se autoconstruir. Não. Ela exige a minha... Qualquer construção é assim, não é? Exatamente. É verdade que qualquer construção pressupõe
pressupõe um desenho, se quiserem, essa imagem ajuda-nos a entender isto, pressupõe um desenho, um esboço, pressupõe de facto que isso esteja pensado, mas depois tem que haver os obreiros, não é, que edificam e levantam e concretizam esse desenho, se quisermos. É isso, no fundo, que é o reino de Deus, este Deus que tem uma proposta e essa proposta configura-se no reino de Deus, não é? E depois, quando nós vamos compreendendo esse reino, então estamos disponíveis, ou devemos estar disponíveis, para ser construtores desse reino. E de facto, a carta aos Hebreus diz-nos isto, não é? A garantia e a certeza da fé não é a garantia e a certeza de Deus fará. E, portanto, eu não tenho que estar preocupado. É mais a garantia e a certeza de que eu não faço sozinho, de que eu não estou sozinho, de que eu estou ao serviço deste projeto e, portanto, eu estou acompanhado. Mas tem que ser eu a fazer. Também em tempo de férias. Também em tempo de férias. E esse, se calhar, até é um tempo na linha do que dizíamos para poder repensar as coisas de outro modo. Também aqui podemos quebrar rotinas, também aqui podemos procurar outras experiências, também aqui em família, numa autocaravana, numa paragem da bicicleta, à sombra de uma floresta, podemos repensar. Fiz algumas dessas experiências, por exemplo, fiz algumas caminhadas em tempo de Páscoa e em alguns momentos parávamos para refletir também o que a palavra nos podia dizer. Podem ser experiências, de facto, distintas. A fé não é de férias nesse sentido, não é? Também ela, em tempo de férias, pode ser este compromisso de repensar. Quando eu voltar às rotinas, quando eu voltar aos compromissos, que novidades tenho que introduzir, que diferenças tenho que estar disponível para ser capaz de fazer. Fica essa proposta e também esse testemunho. Juan, agradeço ter partilhado sempre aqui um gosto. No programa E Eclésia. para quem está de férias, que goze bem essas férias. Ótimas férias também. Que seja tempo de estar uns com os outros. Muito obrigado e que assim aconteça contigo também. Obrigado. E a terminar, convido a seguir a informação que publicamos em agência.eclésia.pt. Votos de ótimas férias, se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.